Pronto, Ramon, tá com você aí, viu? Ok, Elcio. Boa noite, Aliana Cananda, né? Estão me ouvindo aí? Como pode perceber, a partir de hoje, a lista de espera para saber mais não é aí, volta já. Boa noite, Marta, também. Seja bem-vinda aí. Então, Eliana, Cananda e Marta. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Hoje eu peguei nos slides e fiz uns questionários para que nós possamos debater os assuntos vistos, né, nas aulas anteriores, respondendo em conjunto para tirar nossas dúvidas, certo? Pergunta mais tempo para me acostumar, mais do que eu pensei. Eu acho que é de personalidade. Então vamos lá, então. Primeira pergunta, né? Separei aqui para a gente aqui. Quais as recomendações para o controle de estoque interno, né? Para se fazer um controle de estoque interno, quais são algumas das recomendações? Letra A. Entradas e saídas devem ser anotadas em fichas ou sistema. Letra B. Retiradas sem a requisição de materiais devem ser proibidas. Ou ali embaixo, que seria a letra C, todas as alternativas acima. O que é que vocês acham? A, B ou C? Para mim, Letra Para A. mim também é. Uhum. Ok. Vamos ver qual é a resposta certa, então. No caso, seria a letra C, né? Porque a A está certa. É uma recomendação importantíssima, né? Quando você tem um controle de estoque internamente. Entrada e saída devem ser anotadas, seja em fichas ou, se for uma maneira mais sofisticada, em sistema, né? Isso está corretíssimo. Mas a letra B também está certa, né? Fala aqui, ó, retirada sem a requisição de materiais deve ser proibida. Então, toda retirada tem que ter uma requisição, porque imagine se as pessoas começarem a retirar material do estoque e não tiver requisição, né? O estoque vai ficar descontrolado, eu não vou conseguir gerenciar mais, porque eu não vou saber a informação precisa, né? Então, por isso a importância, né, de tudo que for tirado do estoque, né, precisa ter uma requisição. Deu para compreender aí vocês? sim, professor. Ok. Sim. A segunda questão. O principal objetivo da ficha de controle de estoque é, a letra A, controlar a movimentação do estoque. B, controle das entradas e saídas. Ali embaixo seria a letra C, controle físico e contábil. E D, todas as alternativas acima estão corretas. D. Agora eu vou na D. Tá D, de dado. Alguém mais quer arriscar aí? D. D de dado também. Então vamos ver qual é a resposta certa, então? Perfeito, né? Letra D. Então esse é o principal objetivo, né? De ter uma ficha de controle do estoque. Primeiro, para controlar a movimentação do estoque, saber todo o movimento que está acontecendo. Ter controle de entrada, né?
tudo que entra no estoque, tudo que sai. Sem ficha de controle, não tem como saber isso. E faz parte do controle físico, né, e contábil também da organização. Então, todas as alternativas realmente estão certas, né? Vamos para a terceira. Quais os pecados básicos da gestão de estoque? Aí vem letra A, perder o pico da sazonalidade, perder de vista 20% dos produtos, C, não se antecipar e D, todas as alternativas acima. Letra D. Letra D também. Letra D de dado. Hum, Então vamos ver se está certo. Aí vocês estão, parabéns aí, letra D, né, de dado. Então tem algumas coisas, alguns pecados que a gente precisa evitar quando a gente está fazendo uma gestão do estoque, né? Primeiro é perder o pico da sazonalidade. Ou seja, existem situações que são sazonais que acontecem de período em período. E eu preciso entender isso, que eu preciso fazer a compra específica para aquele período e também entender que se não sair, não for uma compra precisa e não sair naquele período, vou perder essa compra, né, esse material. Aí vem a letra B, que perder de vista os 20% dos produtos, porque geralmente 20% dos produtos são aqueles que são muito mais caros, né? Que talvez não saia muito, mas é muito importante para a parte contábil da empresa. Então a gente nunca pode perder de vista esses 20%. E a C, né? Não se antecipar, ou seja, a gente tem que prever algumas situações para saber gerir de maneira perfeita o nosso estoque antes que o mercado apresente alguma situação inesperada. Ele já vai dando indício, né, que algo vai acontecer. Vamos para a próxima questão. Com a gestão de estoque é possível identificar, letra A, produtos com pouca saída, planejamento da produção e vendas, letra C, evitar prejuízos e D, todas as alternativas acima. letra D. D. Letra D de dado, né? Sim. Vamos ver se está certo. Isso, muito bem, né? Então, com a gestão de estoque, realmente é possível que identificar produtos, né, de pouca saída eu consigo, se eu tiver uma boa gestão, saber, poxa, aquele produto não está saindo muito. Se eu tenho uma boa gestão, eu consigo também fazer um planejamento muito bom, né, para o setor de produção e de vendas, que é aí alinhado com o PCP, né, que faz o programa de controle dos produtos. E aí vem a letra C, que evita, né, assim, prejuízos se você gerir bem o estoque, né? Eu entendo que tem produtos que já estão perto da validade, enfim, eu sei de fato cada pormenor dos produtos e materiais dentro desse estoque que eu estou gerindo. Então, por isso que todas são corretas. Deu um erro aqui, mas o estoque bem gerenciado tem a função de regular o fluxo logístico? O que vocês acham? Verdadeiro, professor. Sim. Sim, né? Uhum. Então, o estoque, quando é bem gerenciado, tem a função de regular o fluxo logístico, ou seja, de regular quando que ele deve sair, quando a questão de saber acionar a questão de gestão de transporte para poder fazer as entregas, saber quando que vai chegar o material. Tudo isso passa por uma boa gerência, né, do estoque, para fazer com que todas as outras etapas funcionem muito bem.
Sexta, o estoque é um dos pontos vivos da empresa. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim. Verdadeiro. Por que vocês acham que o estoque é um dos pontos vivos da empresa? O que é que vocês acham? Porque eu acho assim, se a empresa trabalha com aquilo, com aquele material, com aquele produto de logística, Uhum. Porque senão os Para outros... mim é porque Pode falar. ali é a parte visual, é o visual que a gente vê como está ocorrendo a produção, tudo da empresa, entendeu? É como se fosse a alma da empresa, o estoque. Excelentes colocações de vocês aí. Vamos imaginar a gente dentro de casa, né? E aí tá no final de semana, de repente é um feriadão, né? E aí a gente quer fazer um certo tipo de comida. E aí eu vou lá nas prateleiras, né? Quero fazer talvez uma coisa diferente. E quando eu chego na prateleira, eu não consigo encontrar determinados ingredientes, né, para fazer aquele tipo de comida. Isso significa que eu não. O estoque é que vai me dizer que eu tenho em casa, se dá para fazer aquilo que eu vejo em minha mente ou não, né? Então, dentro da empresa, às vezes acontece isso, né? A empresa, se não tiver um bom estoque e for bem gerenciado, talvez o mercado é tão dinâmico que a gente está fazendo um determinado processo, de repente tem que fazer outro processo. Mas quem vai determinar se isso vai acontecer ou não é a questão do estoque. Por isso que o estoque é um dos pontos vivos da organização. E tem material que não pode faltar no estoque, né? Ele não pode estar faltando, porque senão pode parar toda uma produção. Atualmente mesmo estou trabalhando com a parte de mais envolvendo segurança do trabalho, e lá tem um item que não pode faltar de forma nenhuma, né? Então o estoque ele precisa estar, ó, sendo bem gerenciado, que são os EPIs. Imagine as pessoas ir para a área produtiva sem EPI. Ele não pode nem entrar. Então, eu que faço esse controle do estoque relacionado a EPIs, eu tenho que saber precisamente sobre cada item, para que não possa vir a faltar, porque se faltar, toda uma produção ela vai parar. E se uma produção parar, a empresa deixa de receber, né, dinheiro dos contratos que ela ganha. Deu para entender a lógica? Sim. Então, só para acrescentar ainda só um pouco mais, por exemplo, lá eu trabalho com... lá eu tenho que saber bota de segurança, quantas tem, tamanho, né? 36, 37, 38, 39, 40, 40 até 46. Tem que saber a questão de protetor auricular, luvas, capacete, máscara, enfim, tudo tem que estar bem alinhado. E quando chega ao estoque mínimo necessário, eu já preciso acionar, se não chegar o pedido correto do mês, fazer um pedido de emergência, que talvez naquele mês está saindo mais material do que deveria por uma ocasião um pouco diferente. Então isso aí precisa estar muito bem claro para que a produção não pare por causa do estoque que não está sendo bem gerido. Por isso que é um dos pontos vivos da empresa. Continuando. Não é função do controle de estoque. Letra A. Receber e armazenar material estocado em carência da empresa. B. Acionar o departamento financeiro para aquisição de estoque. C. Determinar o que se deve permanecer no estoque. E D. Estipular suma de estoque vital e compras em pedido fixado. O que é que vocês acham? Essa aí
Tá difícil. Essa é mais complicada, né? Uhum. Deixa eu adicionar uma colega aqui. Então, vamos lá. Não é função do controle de estoque, né? Receber e armazenar material estocado em carência da empresa. B. Não é função acionar o departamento financeiro para aquisição de estoque. C. Determinar o que se deve permanecer no estoque. E D. Estipular uma soma de estoque vital e compras em período fixado. Então, vocês estão na dúvida, então vamos ver a resposta, então? Vamos. É a letra B, né? Então, não é função de controle de estoque, controlar o estoque, acionar o departamento financeiro para aquisição de estoque. Porque o estoque, ele não aciona a parte de finanças, né? Ele não faz isso. Ele só controla aquilo que tem e quem deve acionar a parte de finanças já é um outro departamento. Mas a função de estoque, de controle, ele tem que fazer o quê? Ele tem que receber e armazenar material estocado. Essa é a função do controle. Outra função importante é determinar o que deve permanecer ali no estoque ou não, né? E estipular uma soma de estoque vital e compras em período fixado. Ou seja, tem materiais que é muito mais importante do que outros, que se faltar esse material, a empresa ela não funciona. Então, ela tem que já ter essa base e saber quais dias esse material tem que chegar. Vamos para a oitava. Quais são as consequências da falta de controle de insumos na empresa? Letra A, estoque dimensionado, quantidade física batendo com o sistema. B, furos de estoque parado na produção. C, fluxo correto de materiais. E D, facilita a necessidade de compra. Qual é a consequência aí? Letra B. Letra B. B, eu acho que é a B. B. Todo mundo concorda, né? B? Uhum. Então vamos ver se é isso mesmo. É. Exatamente, né? Então, se não tem um bom controle dos insumos que a empresa ela deve ter, vai acontecer isso, furos no estoque, quando procurar não vai ter. O que vai acontecer se procura e não tem, como nós demos exemplos anteriores, vai ter a parada na produção. Até na nossa cozinha, né? Se não tem um ingrediente e é um dia que está tudo fechado, a gente deixa de cozinhar aquilo que nós pensamos, né? Por causa de quê? Falta de insumo. Não tem o ingrediente, na empresa não tem o material para se fazer a produção acontecer. Olha a importância de controlar bem esses insumos para que não falte. E 9, né? Elemento da gestão com a função de garantir suprimento do período do processo de compra é estoque mínimo, B, lote padrão, C, estoque máximo, D, estoque de ciclo. Estoque máximo. Máximo. E vocês aí concordam? Eu acho que é estoque de ciclo. De ciclo, né? Então vamos ver qual é a resposta correta. Na verdade, a colega Alice se equivocou, é estoque mínimo, né? Então, é o elemento da gestão com a função de garantir suprimento do período do processo de compra. É o estoque mínimo necessário para que o processo funcione. E também não posso ter muito, né, no estoque, porque quando você tem muito material no estoque, já fica ruim, né, o layout da empresa, onde vai colocar. Também pode ocorrer o risco de se perder material, principalmente se tiver validade, né?
entender que quando tem um estoque muito cheio também, é como se eu tivesse ali o dinheiro parado para poder fazer movimentação de compra de outros materiais mais importantes. Então, o que eu tenho que fazer nesse sentido é criar um estoque mínimo que garanta o processo funcionando. Então, eu preciso ter uma base. Como eu dei o exemplo aqui dos EPIs, que eu tomo conta lá, eu tenho um estoque mínimo necessário. Eu sei que num período de um mês, já tem uma base lá, eu preciso de 6 calçados de segurança do tamanho 42, porque com 6 eu consigo, né, atender durante 30 dias. Então, se eu estiver abaixo disso, eu já não consigo atender. Mas 6 é o estoque mínimo necessário para poder garantir por 30 dias com essa numeração, porque eu já conheço meus funcionários. Entende? Então, eu preciso estabelecer sempre isso. Não demais, mas também tem que ter o mínimo necessário, como se fosse uma segurança, para que o processo ele não pare. E a 10ª questão, controle de estoque tem o objetivo de informar a quantidade disponível de cada item na empresa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente, né? Então, qual é o objetivo principal de fazer um controle, né? É informar a empresa a quantidade de cada item que tem ali dentro da empresa. Então, a pessoa que faz um bom controle, ela sabe de tudo isso. Então, quando a chefia perguntar, a diretoria, o gerente e tal, tem quantos itens relacionados a esse material, a pessoa tem que saber já na própria mente da pessoa, ela tem que entender isso. Ela vai dizer X material. Isso significa que ela tem um bom controle. Então, quando geralmente as pessoas perguntam sobre estoque e a pessoa que está à frente não sabe responder direito, já percebe-se que ela não tem um bom controle sobre a situação que ela trabalha. E aí vem, assinale a alternativa correta. São tipos de estoque. Aí vem a letra A, sazonal, obsoleto, estoque pulmão. B, estoque emergencial, estoque em trânsito e estoque parado. E C, estoque médio, estoque mínimo e estoque clássico. Qual é a resposta correta a isso? Eu acho que é C. Letra C. E a outra colega? Vou chutar. Letra A. Vamos ver então? Então a resposta certa é a letra A, né? Vamos só recapitular um pouco aqui. Estoque sazonal é aquele estoque que a gente sabe que ele acontece de período em período. Vai ter o período que a gente precisa ter aquele material, né? Por exemplo, uma loja tipo loja americana, ela sabe que no período de abril ela precisa ter ovo de Páscoa, né? Março para abril ela precisa ter. Então ela tem que ter um estoque sazonal só daquele produto naquele período. O obsoleto é aquele material que talvez naquele momento já não tem mais utilidade. É chamado de estoque obsoleto. Não tem saída, não tem procura, não tem demanda, né, naquele momento. E estoque pulmão é aquele estoque que está em processo, ou seja, está processando. É aquele estoque de produtos semi-acabados. Ou seja, eu fiz um produto no meu departamento, mas não é o produto final, ele vai passar por outras etapas. Então, isso é chamado de estoque pulmão, estoque em processo. Então, são esses 3 tipos de estoque: é o sazonal, o obsoleto e o estoque pulmão. E qual a função básica do recebimento de materiais? Letra A, rejeito de produtos de boa ou má qualidade. B, carregamento e direcionamento do produto ao cliente. C, assegurar que o produto entregue esteja em conformidade. E D, gestão de pedidos e venda.
E aí, qual é a função básica do recebimento de materiais? Letra D. Letra D. Então, e aí, a colega vai responder? Acho que é D também. Então, vamos ver então. É a letra C, né? Qual é a função básica do recebimento? Aquelas pessoas que recebem o material. É que assegurar que o produto entregue esteja em conformidade. Então, se eu estou recebendo material, vamos imaginar, estou no setor lá, e eu trabalho na área de recebimento de materiais. Está chegando material para mim, o que eu tenho que assegurar? Que o produto esteja como? Repete a pergunta aí, por favor. Se eu trabalho na área de recebimento, eu recebo praticamente todos os materiais da empresa, né? Eu controlo isso. Então, se eu trabalho nessa área e está chegando material para mim, o que é que eu tenho que assegurar? Que o produto esteja Esteja tudo. Em conformidade, né? Esteja bom, né? exatamente, em bom estado. Exatamente. Se chegar em mau estado, eu devo receber? Não. Não. Perfeito, né? Então, é uma grande responsabilidade. Então, toda vez que chega material lá para mim, eu verifico antes. Então, eu vejo a quantidade de material que se diz que tem na caixa, muitas vezes numa caixa. Aí lá está dizendo que tem 300, eu tenho que contar tudo, se tem 300 peças. Eu olho, conto que tem 300 peças. E depois eu faço uma análise até visual. Algumas eu posso até pegar, mas geralmente visualmente dá para entender. E aí quando se percebe uma coisa que não dá conforme, né, já vou ali acionando o próprio fornecedor. Então isso é muito importante. Essa é uma função básica para quem trabalha no recebimento de materiais. Então, é assegurar que o produto entregue esteja em conformidade. E 13, né? É importante ponto de gerenciamento de estoque, né? Redução de descarga de poluentes, não perder vendas ou reduzir o tempo de ciclo de pedido. Eu acho que é a Não perder vendas. Não perder vendas. isso. Vamos ver. Exatamente. Para quem gerencia o estoque, a principal ideologia que tem que ter na nossa mente é que a gente não pode perder vendas por causa de nosso estoque. Como eu falei até dos ingredientes em casa, pode ser numa pizzaria, né? Já a pessoa liga para lá, quero uma pizza de calabresa. E aí quem trabalha naquela pizzaria observa, poxa, não tem calabresa. Então eu não vou poder vender. Por quê? Porque eu não tenho o ingrediente que o cliente está pedindo, entendeu? Então essa é a grande importância de se gerenciar bem o estoque, entender qual é a gama dos meus clientes para aquela situação e quando for requisitado precisa ter, não pode faltar. Então acho que mais duas perguntas. Em relação ao fornecimento de um produto, os requisitos do cliente, nada além de requisito de fabricação, nada além de requisitos estatutários e regulamentares, requisitos de entrega e pós-entrega, e D, nenhuma das alternativas anteriores. E acho que é a letra C. Letra C, ok. Para mim, a D. Letra D. Vamos ver quem está certo. É a letra C, né? É, Então, em relação ao fornecimento de um produto, os requisitos do cliente têm que ser requisitos de entrega, se preocupar tanto com a entrega do produto e com a pós-entrega, que muitas empresas caem essa armadilha, né, de só se preocupar em entregar, mas a gente tem que saber o pós-entrega como foi.
né? Aí tem que ter esse contato com o cliente, porque a gente tem que entender que o cliente ele compra uma vez, mas ele precisa comprar novamente. Então, como é importante a gente entender como é que está sendo não só a entrega, mas o pós-entrega, né? Depois de entregar. Como é que é o fornecimento, como é que está o produto, se ele realmente está satisfeito. Por isso que é a letra C. Acho que essa é a última questão. São tipos de estoque. Aí vem a letra A, FIFO, Life e Vivo. Aí vem B, LIFO, Vivo e FEFO. C, FIFO, LIFO e FEFO. E D, FEFO, FIFA e FOFA. E aí, qual é a resposta certa? Agora pegou. Já viram falar nessas siglas alguma vez? Professor, eu acho que eu O nunca ouvi falar, não. FIFO. Nunca vi. Eu vou Eu me explicar lembro. depois de ver a resposta aí. Eu vou chutar. Eu acho que é a letra A. Letra A, ok. Vamos ver aqui. Então é a letra C. Vamos ver o que significa isso, porque isso aqui é importante, vocês vão ouvir muito, né? Falar quando estiver trabalhando na logística. Então, FIFO é uma sigla em inglês. FIFO significa first. First em inglês significa primeiro. É tudo em inglês, né? First significa primeiro em inglês. Então, ele está dizendo first in, IN, né? Então, IN, quando tem in, em inglês, significa entrar ou ligar. Não sei se vocês já viram em tomada IN. Entrar ou ligar. Então, é first in, ou seja, primeiro que entra. Aí depois tem first out. Out é saída. Lembrei. Então, é primeiro que entra, primeiro que sai. É chamado de FIFO, né? Então, é que nem um... Isso aí é o que é mais usado, é o FIFO mesmo, né? Até em nossa casa, se eu compro É. 5 quilos de arroz hoje, daqui a um mês eu compro mais 5 quilos de arroz. Qual é aquele que eu tenho que usar primeiro? Aí eu só segui essa lógica aqui, ó. Primeiro que entra é o primeiro que tem que sair. Aquele primeiro que eu comprei é o primeiro que eu tenho que usar. Então é first in, first out. Aí vem o segundo ali, né? Ali o segundo já é last in. Last significa último. Em inglês, last. Por isso que começa com a letra L, né? Last in, último que entra. Aí tem first out, último, primeiro que sai. Já é o contrário, né? O último que entra vai ser o primeiro que vai sair. É um tipo de modelagem um pouco diferente de estoque. No Brasil, aqui para nós, em muitas empresas, por exemplo, o primeiro que é o FIFO fala PEPS, que é muito mais fácil, né? A abreviação em nossa língua, né? PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai. E o FEFO é First Expire, ou seja, primeiro que expirou, first out, é o primeiro a sair. Então, o FEFO é isso, é o primeiro que expirar, é o primeiro que tem que sair, primeiro que tem que sair do estoque. Deu para entender essas explicações sobre esses temas em inglês? Mais ou menos. Deu. Então, o F significa first, ou seja, primeiro. Entendeu? O L significa last. Last significa último em inglês. E a letra I significa in, que significa entrar. E O significa out, saída. E aí você já dá para fazer a tradução de tudo aí, né? O S significa expire, ou seja, expirou. Então, se eu pegar o FIFA aqui, ó, FIFA eu vou entender que é o first, né? Primeiro que entra, first out. Primeiro que sai. Deu para entender? Isso. Uhum.
Já o segundo ali, ó, last, último in, ou seja, o último que entra, first out, ou seja, primeiro a sair. Já o último Primeiro ali, que sai. já o último ali é first inspire, ou seja, primeiro que expirar, first out é o primeiro a sair, que é out a sair. Primeiro a sair. Então, esses três tipos de estoque que geralmente vocês vão ver nas indústrias, mas o mais usado aí é o FIFO. Vocês vão ver muito o FIFO aí, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai. Geralmente é essa metodologia que a maioria das empresas utilizam. Beleza? Beleza. Alguma pergunta, dúvida? Não. Não, professor. Então, no mais, agradecer a participação de vocês. Espero que alguns conceitos tenham ficado na mente de vocês. Tem as aulas, mas eu acho interessante também ter essa parte das perguntas, porque a gente consegue fixar melhor aquilo que a gente já viu nas aulas, né? Com leitura. Ô, professor, Uhum. É legal. professor, Pode falar. mas se caso a gente quiser, tipo assim, quando a gente terminar de fazer o curso, até agora mesmo a gente pedir para fazer encadernar uma apostila, a gente encontra tudo isso? Aí é bom você tirar essa dúvida com o Elcio, viu? Ah, Eu acho que ele tem, sim. Mas tem que ah, ver que essa parte aí mais burocrática é com o Elcio, de apostila, documentação, essas coisas assim. Mas acho que tem, sim, tá, com certeza. tá bom então, professor, vou perguntar a ele. Tá bom? Desde já, uma boa noite para todos aí. Possam ter uma ótima O senhor semana aí. também. Obrigada.